Todo dia você abre o Instagram e tem mais um post sobre inteligência artificial, ferramenta nova, modelo novo, alguém te dizendo que se você não está usando inteligência artificial agora, você já está ficando para trás. E se você for direto consigo mesmo, esse aperto no peito, essa ansiedade silenciosa de que todo mundo descobriu menos você, vem se acumulando faz tempo. Nesse vídeo eu vou te mostrar a forma mais fácil de ganhar dinheiro com IA em 2026 e sem papo de guru. Eu tenho 3 negócios rodando hoje, já passei do R$ 1 milhão em vendas só com a minha ferramenta de IA, o Agento, e eu tenho uma agência implementando IA, inclusive, para profissionais da saúde, médicos, clínicas e tudo mais. E tenho também uma plataforma de educação. O que eu vou te falar aqui é o que eu vivo todo dia, o que eu testo na prática e o que faz sentido para alguém que está começando agora. E não tô falando de renda passiva, não é fique rico em 30 dias, não é método secreto. Isso não existe, na verdade. O que existe é um caminho mais fácil ou um caminho mais difícil. E a maioria das pessoas está empilhando esforço no caminho mais difícil. Então eu vou analisar 5 caminhos aqui, vou te mostrar quais 4 desses são armadilha para quem está começando do zero, incluindo um que todo mundo está te empurrando como solução e que na prática virou uma esteira eterna, vou te explicar por quê. E eu vou te entregar o único caminho onde a IA te dá vantagem desigual. Um mercado de 22 milhões de empresas no Brasil sedentas, esperando para pagar um ticket médio recorrente acima de R$ 1.500 por mês para você. E por que não tem quase ninguém olhando direito para isso ainda? No final ainda te dou o sistema de 3 passos para você poder tirar isso do zero. Então, pensa comigo aqui um negócio, ó. Dropshipping foi mina de ouro para quem entrou em 2018. Hoje, saturado. A Amazon, vender na Amazon no Mercado Livre, mesma coisa. Toda janela, ela se abre, mas ela se fecha também. E essa que eu vou te mostrar, ela tá aberta nesse momento, mas não vai ficar aberta para sempre. Então, são 5 caminhos, 4 armadilhas, uma mina de ouro e um sistema de 3 passos. Bora lá! A primeira armadilha de todas aqui disparado, produtos físicos. Isso aqui inclui e-commerce, dropshipping, que você não precisa ter o estoque, mas é produto físico. Vender no Mercado Livre, Amazon, marca própria, qualquer modelo em que você vende um item físico pela internet. E olha, sendo direto, a inteligência artificial ela mudou esse jogo de verdade. Ela gera anúncio, ela escreve descrição, simula foto de produto, analisa a tendência de mercado em segundos. Coisa que há 5 anos exigia equipe inteira. Hoje uma única pessoa faz uma tarde. Imagina uma marca de óculos que ia levar 2 meses para desenvolver um visual de produto e com a IA dá para gerar 5 amostras visuais em uma tarde, escolher o melhor e aí só mandar para o fornecedor. É uma velocidade absurda. Só que tem 3 coisas que a IA não resolve nesse modelo. E onde que a maioria quebra. Primeiro, você ainda precisa fabricar o produto no mundo real ou ter alguém que fabrica. A inteligência artificial não vai para a fábrica por você. Você precisa de fornecedor, seja outra pessoa fabricando. Você precisa do fornecedor também, você precisa de amostra, você precisa de capital para desenvolver produto antes de vender o primeiro. E isso já elimina a maioria das pessoas que está começando. Segundo ponto, você ainda precisa de logística, enviar o produto. A logística ela é offline, né? A inteligência artificial ela não vai até os correios para você. E se a venda decolar, em vez de comemorar, você vira refém também ali dos fornecedores, transportadora, embalagem, devolução. Em escala, isso é um pesadelo. Terceiro, você paga o custo do produto antes de receber a venda. Ah, mas Bruno, vou fazer com um dropshipping e tal. Mas ainda tem a margem do produto. Cada pedido pode drenar o seu caixa. Por isso que tem muita marca de produto física que poderia ser bem sucedido, que vai quebrar do mesmo jeito que começou. Não vai morrer por falta de venda, vai morrer por falta de fluxo de caixa. Então, para produto físico, a IA ela te dá metade da solução. A outra metade, que é o produto físico em si, que é o problema, continua exatamente onde você esteve. Então, para iniciante, isso é um peso, não é uma alavanca. Fora que você fala assim, não, mas beleza, eu resolvi o problema do fornecedor porque eu achei um fornecedor bom e eu vou fazer dropshipping. Tudo bem. Você ainda vai ter que vender milhares de produtos para poder lucrar um pouquinho. Milhares e milhares e milhares, porque a margem é pequena, justamente porque tem o preço, o custo do produto envolvido. Então, você tem que ser um cara que é muito bom em vender um volumaço de coisa. Então, o produto físico é uma armadilha para quem está começando, mas vamos lá, vou pegar outro aqui, investimento, né? Bolsa, imóveis, cripto. A inteligência artificial não está fazendo milagre nesse mercado? O que nos leva à segunda armadilha, investimento. E aqui entra ações, fundo imobiliário, cripto, day trade, qualquer caminho que seu próprio dinheiro é o produto. E sim, a IA é uma ferramenta que ajuda a alavancar nesse mercado. Tem gente de IA lendo balanço de empresa em segundos, robô fazendo operação automática, sistema varrendo milhares de imóveis para achar alguma oportunidade. Tem gente montando carteira de fundo imobiliário com cloud, coisa que demoraria uma semana, fazem meia hora. Funcionar? Pode até funcionar, mas tem 3 problemas que IA nenhuma resolve. Primeiro, você precisa de capital para começar. A IA ela pode achar um negócio do século na bolsa de valores, mas se você não tem 10, 20, 30, 50 mil reais para entrar, você resolveu o que com isso? Sua vida? Nada. Banco não vai financiar investimento
investimento de iniciante. E não é com R$1.000 que você muda a sua vida na renda variável. Segundo, o risco é todo seu, cada real é seu no mercado que você não controla. Não tem cliente pra você vender, pra você atender bem, não tem produto, não tem nada que você depende do humor do mundo. E aí você assiste fora. E terceiro, day trade, eu vou ser direto. A CVM, que é o órgão regulador do Brasil, já mostrou que mais de 90% dos investidores que fazem day trade perdem dinheiro. Isso é dado público. E a IA não vai te dar disciplina emocional, não vai segurar a sua mão quando o gráfico cai 8% em 5 minutos. Trade não é simplesmente estratégia, é controle de medo, é ganância, controle da ganância e a vontade de revanche depois de uma perda. É quase que um cassino. Isso a IA não automatiza, não. Então, para investimento, a inteligência artificial acelera a análise sim, mas ela não te dá capital, não te dá emocional e não muda a matemática do risco do mercado. Então, para iniciante, é uma roleta com um nome bonito. É um cassino com um nome bonito. Antes de seguir para as próximas 3 indústrias, deixa eu te falar uma coisa importante. Independente do caminho que você escolher daqui para frente, tem uma peça que ela multiplica qualquer um deles. E é o seu primeiro agente de IA. Pensa comigo, agente de IA é um agente que automatiza o atendimento no WhatsApp, qualifica cliente, vende enquanto você está dormindo. É a base, independente de você ir para o caminho que eu vou revelar no final ou qualquer outro. E o agente é o que destrava o resto. E se você nunca criou um, eu gravei um vídeo onde eu te ensino a criar o seu primeiro agente de IA do zero em 15 minutos, inclusive com um template gratuito. O primeiro link da descrição é esse link. Cria lá o seu primeiro agente, faz isso antes de continuar planejando simplesmente, porque o agente vai te dar a mão para qualquer caminho. Então, bora para a terceira armadilha. A terceira armadilha é construir uma ferramenta digital própria, começando aí do zero. Aqui é onde que a IA realmente arrebentou. Isso aqui é fora da curva em sentido de assim, com Cloud Code, Cursor, Lovable, dá pra você ir da ideia da ferramenta até a ferramenta funcionando em, sei lá, um dia. Coisa que há 5 anos você exigia um time de programadores e 6 dígitos de investimento. Eu mesmo tive que fazer isso alguns anos atrás. Eu tive uma empresa de software que eu investi múltiplos 6 dígitos ali com programadores, folhas de pagamento altíssima e uma solução demorada que não funcionava bem. Então, pessoas sem nenhuma linha de código hoje conseguem criar uma ferramenta digital. Eu mesmo construí ferramentas com Cloud Code, substituí algumas plataformas aqui que custavam R$12.000 por ano para uso interno. Então, assim, funciona maravilhosamente, só que para quem tá começando ainda tem 3 coisas que a IA não resolve. Primeiro, construir o produto, gente, literalmente é 10% do jogo. Os outros 90% são captação de cliente, retenção, suporte, infraestrutura, atualização constante. Isso continua exatamente como antes da IA. A IA, ela fez a parte fácil, que todo mundo acha que é difícil, mas é a parte fácil. Que é a parte que ninguém te conta que era fácil, que é o produto. O que mais existe no mundo da tecnologia são pessoas boas em criar produtos que ninguém compra. Segundo, plataforma digital opera no prejuízo no começo, na maioria das vezes. E isso é, sim, por padrão, não é por erro. Você gasta R$100 em investimento de marketing e publicidade para adquirir um cliente que vai te pagar R$20 por mês na ferramenta, torcendo para ele ficar, sei lá, 6, 12 meses para poder dar lucro para você. Então, quem que banca isso? Geralmente, empresas de software e ferramenta. Investidor. Iniciante não tem investidor. Terceiro ponto, construir um produto que ninguém quer pagar é a regra, não é a exceção. A maioria das ferramentas que sobem em ferramentas lá como Lovable não passam de 5 assinantes, porque o problema não era construir, era validar antes. E sem validar, você fez uma ferramenta linda que vai virar uma peça de portfólio. E aí você pode se perguntar, mas Bruno, não é você que fala em outros vídeos que faturou 1 milhão com ferramenta própria criada por IA? Sim, exatamente. Só que eu tô te contando aqui nesse vídeo a forma mais fácil de você começar a ganhar dinheiro com IA. E eu não posso dizer que é fácil você faturar 1 milhão do absoluto zero com uma ferramenta própria, porque o que me fez faturar isso não foi a habilidade de usar o Lovable para construir a ferramenta, que foi o que eu fiz. Foi a habilidade de fazer marketing digital e vendas para atrair milhares de assinantes. São 2 coisas bem diferentes. E criar o produto foi realmente a parte mais fácil do que eu fiz. Toda a estratégia de vendas que eu usei foram estratégias extremamente avançadas, considerando iniciantes. Então, para a ferramenta digital, a IA tirou o problema técnico de construir, mas o problema de fazer dinheiro com a ferramenta, esse continua exatamente onde que estava. Para iniciante, se apostar no caminho que tem a maior taxa de fracasso da indústria. Se você for olhar, é isso. E pausa rápida aqui. Essa camiseta é a melhor camiseta do Brasil. Camiseta da Minimal Club. E eu tô fazendo esse jabá deles aqui, não é à toa, é porque realmente eu uso. Eu tenho dezenas de camisetas dessas da Minimal Club e acabei fechando uma parceria com eles aqui para poder te dar um cupom de desconto muito massa. Então, se você for lá no site Minimal Club, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link do site deles e você colocar o cupom GABARRA, você vai ter um baita desconto. Confere lá que vale a pena. Olha, é o seguinte, construir ferramenta não funciona para iniciante, investimento não funciona, produto físico piorou, beleza. E produto digital, aquele PDF, aquele infoproduto que todo mundo do Instagram tá tentando te vender como uma solução, aí sim, né? Cria uma vez, vende infinitas vezes. Olha, vamos ver. O que nos leva à quarta armadilha. E ó, essa aqui, presta atenção, é a que mais decepciona para quem tá começando do zero. E eu vou falar que o mercado é ruim, não. Vou falar que o mercado é ruim, não. O mercado é bom. Só que aqui é a promessa mais bonita que tem na internet. Você vende um infoproduto, um e-book, um treinamento, uma planilha, um modelo, um conjunto de prompts, você cria uma vez e vende infinitas vezes sem
sem fábrica, sem produto físico, sem logística, sem custo por anuidade. Bom, e sim, com a IA dá pra você montar um PDF de 30 páginas em 2 horas, você cria uma capa bonita com o Nano Banana Pro, monta uma apresentação no Gama, sobe na Hotmart ou na QIFI e tá feito. E assim, o mercado global de educação online, ele é gigante, gigante. Os números são reais. E é exatamente por isso, por ser gigante, que ele virou uma armadilha para iniciante. Eu conheço gente que montou produto digital em uma tarde com IA, listou na plataforma e ficou meses tentando esperar para ver se alguém comprava. E tem 3 armadilhas que ninguém te conta sobre esse caminho. Primeiro, muitos desses mercados são saturados e a IA piorou isso. Antes da IA criar um produto digital era uma barreira de entrada minimamente real. Às vezes levava um tempo, um especialista, precisava de equipe. Hoje qualquer um cria um produto digital. Resultado, tem muito mais oferta do que demanda. E o mercado de produto digital, ele tem uma característica brutal. Ele paga pelo criador, não pelo produto. Quem compra um curso de finanças, compra porque conhece a pessoa. Iniciante sem audiência compete contra um cara que tem 500 mil seguidores no Instagram vendendo a mesma coisa, a mesma promessa, só que com muito mais autoridade. Aí você vai perder, você que é o iniciante. Segundo ponto, não é um produto de recorrência, você sempre está captando cliente novo. Produto digital é venda única, o cliente pagou uma vez, é R$1.000 por ano. Beleza, ele pagou R$1.000 para ter um acesso por um ano. Ele não vai renovar no segundo ano, porque ele já tem tudo que ele precisava no primeiro ano. Ele vai voltar. Você não precisa, você vai precisar achar cliente novo todo mês para sempre. É uma esteira eterna. E captar cliente custa caro, gente. Se seu produto ele custa R$100 e você teve que gastar de marketing, tráfego pago e publicidade R$80, sobrou quase nada para você. Então, assim, sem retorno futuro, é o oposto do que constrói patrimônio de verdade. E terceiro, para vender produto digital, você precisa virar criador de conteúdo. E aí você descobre que o jogo não era criar o produto, era criar audiência. E isso leva, às vezes, anos. Não tô falando que não dá pra você fazer, mas pro iniciante é um problemaço. Conteúdo orgânico todo dia sendo postado, mostrando autoridade, conteúdo de tráfego pago em cima do que viraliza, mas isso leva tempo. E para quem quer ganhar dinheiro em 30, 60, 90 dias, virar criador de conteúdo não é algo que vai dar resultado rápido, é um projeto de vida. Então, para produto digital, a inteligência artificial ela tirou a barreira técnica de criar, mas ela criou um problema novo, que é essa concorrência. E outros problemas, como a recorrência zero, a dependência de audiência, eles são problemas grandes. Então, para iniciantes sem audiência, é apostar em loteria com um prêmio cada vez menor. E aí, resumindo até aqui, são 4 caminhos, 4 armadilhas especificamente. Produto físico, você tem o problema offline, investimento, você tem o capital, ferramenta digital, você tem o prejuízo programado e produto digital, você tem a concorrência e a dependência de audiência. E todas elas, sem exceção, têm uma única coisa em comum. Dependem de fatores que você não controla, capital, audiência, sorte de mercado. Agora deixa eu te falar o 5º caminho, que quase ninguém está olhando direito ainda, que é o oposto disso tudo. O caminho onde a IA ela é uma arma desigual. São os agentes de inteligência artificial. Um agente de IA é uma inteligência configurada que executa uma função específica dentro de uma empresa. E geralmente a gente vai olhar nisso para o WhatsApp. Pode ser atender um cliente no WhatsApp 24 horas por dia, qualificar um contato, agendar uma visita, mandar um lembrete, fazer uma triagem de paciente no WhatsApp, tirar dúvidas sobre o produto. Não é chatbot burro de 2018 com botão não 1 para falar com o atendente. É uma inteligência artificial conversando de forma humanizada, treinada para o contexto exato daquele negócio. E o Brasil é o terreno mais fértil do mundo para isso. Olha os números. São 22 milhões de empresas no Brasil e 95% delas utilizando o WhatsApp como principal canal de venda para os clientes. Então, assim, a maioria das empresas, sei lá, 99% delas estão atendendo errado. É uma secretária que está sobrecarregada, é um WhatsApp que não é respondido, é um cliente esperando 3 horas para ter resposta, é mensagem chegando de noite e ninguém respondendo. Cada uma dessas empresas é cliente em potencial para alguém que sabe montar um agente de IA. E aqui é onde que a matemática ela vira ao seu favor e não contra você, igual nos outros casos. Diferente de produto digital, agente é venda recorrente. A maioria das empresas, elas vão te pagar uma renda recorrente todo mês para você. Você vai receber, por exemplo, entre R$1.500 e R$3.000 por mês. Em alguns casos, vai passar dos R$5.000 por cliente, que vai pagar sem pestanejar. Você pode ter 10 clientes te pagando R$1.500, isso dá R$15.000 por mês. É uma receita recorrente. Porque o agente paga esse cliente, vamos dizer, ele recebe em retorno o valor de venda que ele vende a mais. Pensa numa imobiliária. Comissão de venda de um imóvel de R$1 milhão é tipo R$60.000. Perder um contato no WhatsApp pode valer R$60.000. Pagar R$1.500 por mês para não perder mais nenhum, cara, é uma decisão muito fácil. Uma clínica com 5 médicos, cada consulta é R$5. A secretária não dá conta, o agente ele atende a agenda e manda lembrete ainda. É retorno no primeiro mês. Então vamos falar dos 3 passos do sistema agora. Passo número 1, identifica o nicho com dor real e capacidade de pagar. A maioria das pessoas começa pelo nicho que conhece. Não necessariamente isso você tem que fazer. Você quer um nicho que tem 3 coisas juntas. Primeiro, dor real. Esse nicho perde dinheiro de verdade quando o atendimento é ruim. Segundo, ticket alto. Vale a pena pagar, sei lá, R$3.000 por mês para resolver. Nem que você vai cobrar mais barato, mas vale a pena aquilo. E outro, mercado fragmentado. Milhares de empresas pequenas. Ninguém com fatia grande. Então, sei lá, imobiliária, clínica, escritório de advocacia, concessionária de carro, distribuidora, pet shop, hospital veterinário. São mercados onde uma única venda perdida, ela pode custar um bom dinheiro para essa empresa e isso vale a pena para ela poder te pagar por esse agente. Passo 2
2 aqui do sistema construiu o agente com a IA fazendo o trabalho. Não precisa programar, não precisa contratar desenvolvedor. Você não tem que saber código. Hoje, com ferramentas prontas, tipo o N8N, dá pra você montar um agente de WhatsApp completo, conectado, treinado e funcionando em algumas horas. E você define a função, atendimento, a qualificação, atendimento, o agendamento, define o tom de voz. E lembra que eu falei, dá pra você aprender a fazer isso no N8N do zero, tá? Começando do zero, tem um vídeo aqui na descrição. Você vai alimentar com o contexto da empresa, os produtos, os preços, as dúvidas comuns, ele tá pronto. A ferramenta cuida da parte técnica, você vai cuidar do quê? Da estratégia. Você vai virar o diretor da IA e não o executor da IA. Passo número 3 aqui, ó. Vender com prospecção direcionada. Não é necessariamente com audiência. E é aqui que o ponto que muda tudo. Diferente de produto digital, você não precisa de audiência. Você não precisa de 50 mil seguidores. Você precisa de uma lista de 50 imobiliárias da sua cidade e 3 casos mostrando o que a gente faz, uma demonstração simples, porque não precisa ser nem de um cliente real, pode ser uma demonstração demonstrativa mesmo, que você criou para exemplificar. Você manda uma mensagem, marca uma reunião, mostra essa demonstração ao vivo numa reunião online e você fecha a venda. É infinitamente mais fácil você convencer um dono de clínica que está perdendo paciente por atendimento ruim do que vender o mesmo PDF para outras 1000 pessoas que tem outros 1000 concorrentes na Hotmart, ou vender um produtinho de R$35 na Shopee ou numa loja de dropshipping. Você vai ter que vender dezenas de milhares para você poder ganhar alguma coisa, enquanto um cliente te paga R$1.500 por um agente todos os meses, é uma receita recorrente. E para escalar isso, vale a mesma regra de qualquer negócio sério. Mesma regra de qualquer negócio sério, é você ir lá e prospectar, saber os pontos de prospecção que você faz e pronto. Só que diferente de produto digital, você não fecha venda só para o primeiro mês. Você não precisa esperar 2 anos para ter audiência. Você faz a venda imediato. O sistema é simples, é bem simples. Então, ok, identificar o nicho, construir o agente, vender com prospecção direcionada. E aqui, o mais importante, diferente das outras 4 indústrias, o agente de IA ele tem um ticket alto, recorrência mensal, no mercado virgem no Brasil. E zero necessidade de audiência. É o único caminho onde a matemática joga a favor de quem está começando do zero, sem capital, sem rede de contato, sem 100 mil seguidores no Instagram. Você só precisa de um cliente pagando R$1.500 por mês, 10 clientes dá 15 mil. Sei lá, 20 clientes, você pode ter 30 mil. E você consegue fazer 20 clientes sozinho, tá? Esse é o detalhe. E cada cliente novo é margem quase que pura, porque configurar o segundo agente é metade ou menos da metade do tempo para configurar o primeiro. O terceiro é um terço e por aí vai. A escala ela acontece em cima da operação que já existe. Não é uma esteira eterna, é uma pirâmide que vai subindo. E olha, é por isso que eu digo que essa é a indústria onde a IA vira arma desigual. Só que antes de fechar, deixa eu juntar tudo que a gente percorreu. Olha o que a gente passou nesse vídeo aqui. Produto físico, a IA resolve a parte digital, mas a parte real continua exatamente onde estava. Fábrica e tudo mais, é tudo offline. Investimento, a IA acelera a análise, mas não te dá o capital e não te dá o emocional. Ferramenta digital, a IA constrói o produto, mas o jogo de fazer dinheiro com ferramenta digital é complexo. Produto digital, a IA tirou a barreira de criação, mas não a barreira de vendas e ainda criou uma saturação, uma concorrência grande. E esse é um problema, você fica preso ali naquela coisa de captar novos clientes todo mês. E por outro lado, agente de IA para a empresa, ticket alto, recorrência mensal, mercado virgem no Brasil, 22 milhões de empresas precisando e ainda sem saber como fazer, sem ter necessidade de ter audiência, sem capital, nada do tipo. A IA literalmente é o produto que você vende e o que a maioria não viu ainda. Esse é o único dos 5 caminhos onde a matemática joga ao favor do iniciante desde o primeiro mês. Eu sei que esse vídeo foi denso, isso não foi à toa. Tem muita gente hoje gastando 6 meses de vida, dinheiro da família, fim de semana inteiro em algo que estatisticamente vai dar errado. Não porque a pessoa é ruim, porque o caminho era errado para quem tá começando. Se você já é um avançado, pode ser diferente. E a janela de agente de IA para empresas está aberta nesse momento. As 22 milhões de empresas, elas estão precisando disso agora, só que daqui 2 anos vai ser diferente. Igual o dropshipping era bom no início e depois saturou. Você decide se você vai ser quem entrou cedo ou quem ficou olhando de fora dizendo eu queria ter começado. E uma última coisa, se assistiu até aqui, você já tá na frente de 99% das pessoas, porque 99% das pessoas, sei lá, vão parar no primeiro post do Instagram dizendo que tá pra trás, que a IA deixou ele pra trás e nunca chega no plano, você chegou. E aí lembra, o caminho mais curto pra você começar agora é criar o seu primeiro agente de IA ainda hoje, daqui a pouquinho já estar pronto aí. Então acessa o vídeo que tá na descrição aqui. Eu te espero do outro lado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.